capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. João 4:31. João 4:31. Olha o que a Bíblia diz. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, ou mestre, em outras traduções, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Amém? Amém. Encurva a sua cabeça, ore a Deus nesse momento. Meu irmão, você está com o seu celular ligado, por gentileza, coloca no vibracal ou até mesmo no modo avião, para que nada nesse momento venha tirar nossa atenção. Amém? Esteja sensível à voz do Espírito Santo, orando no Espírito e repreendendo toda a seta de Satanás. Vamos orar a Deus. Jesus, o Senhor vive, Pai, o Senhor reina, o Senhor tem todo o poder, todo o domínio, a Ti foi dada toda a autoridade, Pai, todo o poder, tanto no céu como na terra, meu Pai. Oh, meu Deus, o Senhor mesmo disse, Pai, quando o Senhor esteve aqui na terra, meu Pai, que ao Senhor foi dada autoridade, meu Pai, e todo o domínio. Meu Deus, bem sabemos que o Senhor é, meu Pai, e há de vir. Oh, meu Pai, foi o Senhor, meu Pai, aleluias, que comprou a igreja. Oh, Pai, não com ouro e nem com prata, mas sim com precioso sangue, meu Pai. E pela Tua genuína e preciosa graça, Pai, nos aderiu, meu Pai, nessa congregação, nos aderiu, meu Pai, no corpo, meu Deus, de Cristo. Meu Deus, graças nós te damos, meu Pai, graças nós te rendemos, meu Pai, por essa dádiva, meu Pai, a dádiva, meu Deus, da Tua obra redentora, a obra, meu Pai, expiatória na cruz. Obrigado, Cristo, por ter encarnado, por ter cumprido toda a lei de Deus, por ter guardado todos os preceitos de Deus. Obrigado, Senhor, por ter se entregado voluntariamente em nosso local, em nosso lugar, meu Deus, naquela cruz. Meu Deus, estamos aqui, meu Pai, para ouvir Tua palavra, para aprender mais do Senhor. Meu Deus, leva nossa mente cativa ao Teu Espírito. Eu oro, meu Pai, em nome do Senhor. Não deixa que o diabo, meu Pai, não deixa que o mundo, não deixa que o pecado, meu Pai, venha roubar essa semente antes que venha germinar, que venha frutificar, que venha crescer, que venha se multiplicar. Deus, precisamos de uma intervenção do Senhor, Pai, precisamos do auxílio do Senhor. Perdoa os nossos pecados, purifica as nossas iniquidades, meu Pai, somos grandes pecadores, precisamos do Senhor, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua ajuda. Eu oro para que o Senhor venha ajudar os irmãos que não podem estar aqui, meu Pai. Eu oro para que o Senhor venha, oh Senhor, dar força, dar alegria, dar prazer de estar te cultuando. Deus, continue falando conosco por intermédio da Tua santa palavra, meu Pai. É isso que te pedimos, meu Pai. Desde já agradecemos, porque o Senhor é bom e rica é as suas misericórdias. Amém. Meus irmãos, quando a gente para analisar a história do cristianismo, nós iremos observar que no decorrer ocorreu diversos avivamentos. Nós iremos observar o avivamento que aconteceu com Jerônimo Savonarola. A biografia ela vai descrever que cultos onde Jerônimo Savonarola estava pregando, estava anunciando a palavra de Deus, era tão preenchido, era tão impactado com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, que pecadores se convertiam, que até mesmo o chão da igreja, ele deveria no final do culto ser limpado, porque os pecadores ali derramavam lágrimas e mais lágrimas. Então nós iremos contemplar diversos homens que protagonizou
protagonizou diversos avivamentos. Homens esse como Martinho Lutero, que nós bem conhecemos, que ele trouxe ali a reforma protestante. Iremos ver também o avivamento com Jonathan Edwards, que ele orou 3 dias e 3 noites, e após ter pregado o sermão, pecadores na mãos de um Deus irado, vidas foram alcançadas, ocorreu um grande avivamento, onde impactou a sociedade, onde trouxe um impacto profundo na economia, na prostituição, onde trouxe um impacto profundo em diversos âmbitos da sociedade. Avivamento significa trazer vida àquilo que está morto. Nós precisamos de um avivamento. Nós iremos também contemplar avivamentos na história protagonizado por John Wesley. John Wesley, um homem que orava, buscava o Senhor, e por intermédio disso o Senhor veio e trouxe a ele, a seu irmão e a sua família um profundo avivamento, um profundo despertamento. Então iremos contemplar o movimento metodista, o movimento wesleyano, protagonizado por um avivamento. Iremos também contemplar o avivamento de George Whitefield, um grande homem de Deus que pregava em Nova York, que trouxe diversos pecadores ao arrependimento por intermédio da palavra de Deus. Iremos ver também David Brainerd, um jovem que destemidamente foi pregar aos índios salvícolas, e ali, cheio do Espírito Santo de Deus, sentindo um despertamento profundo por Deus, protagonizou um profundo avivamento naqueles índios. Foram homens impactados pela presença de Deus, foram homens cheios do Espírito Santo, foram homens que perseveravam em oração, foram homens que abriram mão do comodismo, foram homens que abriram mão da preguiça, que abriram mão de tudo que o mundo naquela época poderia proporcionar para estar a sós com Deus. Foram homens, como diz Hebreus, que a terra não fora digna de ter pisado. Homens destemidos, homens ousados, homens valentes, homens cheios da convicção do Evangelho. Iremos também ver o avivamento de Carlos Finney. Que glorioso se você ler a biografia desse homem. Você vai ver que quando foi pregoado o Evangelho a ele desistiu de tudo aquilo que o mundo poderia proporcionar para estar a sós com Deus. E a biografia vai dizer que ele perseverou em oração, que ele labutou em oração, dizendo: Senhor, eu quero do teu Espírito, derrama do teu Espírito sobre a minha vida. E quando ele foi em um culto, um pastor direcionado pelo Espírito Santo deu a oportunidade para ele pregar, e quando ele prega, a igreja é impactada, os ouvintes é impactado, e ali surge um avivamento. E a biografia vai dizer que todos os cultos onde Carlos Finney ele pregava, pecadores eram acometidos com a convicção do seu pecado, pecadores se arrependiam, pecadores iam para sua casa triste, pecadores abandonavam a prostituição, abandonavam o roubo, abandonavam o adultério, abandonavam o pecado. Foram avivamentos que nós não estamos contemplando mais nos dias de hoje. O avivamento que nós estamos contemplando hoje é um avivamento da ignorância, é um avivamento imediatista, é um avivamento onde os pecadores vão à igreja, levanta suas mãos, chora no culto, muitas das vezes se quebranta no culto, mas é um avivamento imediatista, é um avivamento que converge no homem, é um avivamento que glorifica o homem. Não é um avivamento bíblico, é um avivamento da ignorância, é um avivamento imediático, é um avivamento que converge no homem, que glorifica o homem. Não é um avivamento como nós iremos contemplar no antepassado, avivamento bíblico. Está longe. Iremos também contemplar o avivamento daquele jovem Evan Roberts. Que glorioso avivamento no país de Gales, onde aqueles jovens se dispuseram a pedir a chave da igreja para o seu pastor, e a oração daqueles jovens, a biografia vai narrar que era: Senhor, derrama do teu Espírito sobre nossas vidas, Senhor, derrama do teu Espírito sobre nossas vidas. Então o Espírito Santo veio sobre aqueles jovens, e pecadores do país de Gales eram acometidos com a convicção daquele avivamento, a ponto de bares ser fechados,
ponto de droga ser fechado, a ponto de boates serem fechadas, ou seja, aconteceu um profundo avivamento, um avivamento que devastou em toda a cidade, em todo o país de Gales. Avivamento provocado por jovens que clamavam a Deus, que tinham sede por Deus, que tinham fome por Deus, jovens que estavam enquadrados por dentro daquela bem-aventurança que Cristo disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Iremos também contemplar o avivamento de George Miller. Que homem glorioso, que homem ousado, um homem pobre, um homem que não tinha nada, mas um homem que tinha uma convicção profunda em seu coração, um homem que tinha a esperança da palavra de Deus, que tinha fome pela pessoa de Deus e que acreditava com tamanha certeza e com tamanha veracidade no poder da oração, que passa juntamente com a sua esposa a orar, pedindo a Deus recursos para ele ter diversos orfanatos. E a biografia vai dizer que ele tinha um livro, e em um livro ele anotava suas orações, e no outro livro ele anotava a resposta que Deus ele dava em suas orações. Foi um homem também que trouxe um impacto tão profundo e abrigou diversos órfãos, diversas viúvas, diversas pessoas que não tinham capacidade de ter uma casa. Foi um homem que trouxe um profundo avivamento. Iremos também contemplar o avivamento de Charles Haddon Spurgeon, que ainda bem jovem, que ainda bem cedo, pregava para milhares e milhares de pessoas. A biografia vai dizer que antes de ele ser considerado o príncipe dos pecadores, príncipe dos pregadores, ele foi considerado o príncipe dos joelhos. Eram homens que oravam, eram homens que buscavam a Deus, eram grandes avivalistas que nós iremos estudar a história do cristianismo e iremos encontrar. D.L. Moody também, um homem que pesava muitos quilos, e ele orava, ele buscava a Deus, e ele foi para diversos e diversos países pregar o Evangelho, e pessoas chegavam até D.L. Moody e diziam: D.L. Moody, qual é o resultado? Por que pecadores é impactado? Porque você prega em diversos lugares, para diversas pessoas. E ele dizia: eu sou um homem de oração, eu sou um homem que persevero em oração. Meus irmãos, nós estamos precisando de um avivamento pessoal, nós precisamos de um avivamento coletivo. Avivamento é trazer vida àquilo que está morto. Nós estamos precisando de cultos mais inflamados pela presença de Deus, inflamados pela presença do Espírito Santo. Nós estamos precisando ser cristãos convictos, como foi aqueles homens do passado. Nós precisamos da chama que havia no coração daqueles homens. Nós precisamos da ousadia que havia no coração daqueles homens. Nessa noite eu quero pregar acerca de Cristo. Nessa noite eu quero trazer aos nossos ouvidos que Cristo foi o maior avivalista que pisou na terra, na face da terra. Jesus foi o maior avivalista. Jesus foi maior que o apóstolo Paulo. Jesus foi maior que Jonathan Edwards. Jesus foi maior que George Miller, que Wesley. Jesus foi maior que Charles Haddon Spurgeon. Jesus foi maior que qualquer homem que trouxe qualquer influência, que qualquer homem que trouxe qualquer impacto sobre a face da terra. Jesus, o nosso Senhor, o nosso libertador, o nosso resgatador, foi o maior avivalista que pisou na face da terra. Observamos essa passagem que nós acabamos de ler. Jesus Cristo havia pregado o Evangelho à mulher samaritana. Jesus Cristo ali trouxe o verdadeiro Evangelho à mulher samaritana. A mulher samaritana chegou-se a se converter. A mulher samaritana chegou até testemunhar do Evangelho na sua cidade. Logo após isso, Cristo ele vai caminhando, provavelmente, e historiadores vão dizer que Cristo ele caminhou diversos e diversos quilômetros. Jesus Cristo andou diversas e diversas horas para ir até Samaria. Jesus Cristo provavelmente estava cansado. Jesus Cristo provavelmente estava enfadado. Jesus Cristo provavelmente estava com sede. E é bem claro que Jesus Cristo, lendo essa passagem, ele estava com fome. Então os discípulos vão oferecer uma comida para Cristo. E Cristo vai falar:
Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos, tomados de espanto, vai dizer: será que ele trouxe alguém para comer? Será que ele vai dar comida para alguém? E ele disse: não, a minha comida, Jesus Cristo está mostrando assim, a minha comida, a minha necessidade, a minha fome, o meu desejo, o meu anelo é fazer a vontade do meu Pai que me enviou a realizar a sua obra. Meu irmão, a grande expectativa de Cristo, o grande desejo de Cristo, o grande anelo de Cristo, lendo o Evangelho de Mateus, lendo o Evangelho de Marcos, lendo o Evangelho de Lucas, lendo o Evangelho de João, era fazer a vontade do Pai, era estar realizando o querer do Pai, era estar enquadrado na vontade do Pai, era estar realizando a vontade do Pai. Jesus Cristo, como aqueles homens que eu acabei de citar aqui, ele tinha o seu coração um fogo indivisível, um fogo glorioso pela vontade do Pai. O coração de Cristo queimava por fazer a vontade de Deus. A comida de Cristo não era o pão daquela época, a bebida de Cristo não era a bebida daquela época, antes era fazer a vontade de Deus. Foi o que ele disse para os discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar suas obras. Observa, Jesus Cristo provavelmente estava cansado, fadigado, por ter andado quilômetros e quilômetros, horas e horas, para pregar o Evangelho à mulher samaritana. Provavelmente ele estava com sede, e aí os discípulos chegam: Rabi, preparamos sua comida para você comer. Rabi, come. Ele: não, o meu desejo, a minha alegria, a minha satisfação, o grande anseio da minha alma é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Meu irmão, Jesus foi o maior vivarista que pisou na face da terra. Observamos a vida de oração de Jesus. A Bíblia diversas vezes vai narrar que Jesus Cristo, ele orava. Marcos 1,35 vai dizer: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Lucas 5,16 vai dizer: mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Jesus Cristo, além de pregar o Evangelho, além de realizar a vontade de Deus, Jesus Cristo foi um homem de oração. Jesus Cristo foi um homem que se deleitou na oração. Jesus Cristo tinha fome por Deus. Jesus Cristo tinha desejo por Deus, e com isso ele expressava orando. Lucas 6,12 vai dizer: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite toda em oração com Deus. Jesus era um homem de oração, assim como os avivalistas eram um homem de oração. Jesus, ele foi o maior homem de oração. Jesus foi o maior modelo de oração. Observamos que a biografia dos avivalistas se protagonizou, se deu, o avivamento aconteceu, por quê? Porque eles perseveravam em oração. Jesus também, Jesus foi um homem de oração. Lucas 9,29 vai dizer: enquanto ele orava, mudou-se a sua aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Aqui é no Monte da Transfiguração. Lucas 22,41 vai dizer: e apartou-se deles acerca de um tipo de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Jesus orava. Jesus passava a madrugada orando. Jesus largava os seus discípulos muitas das vezes, largava a sua família, largava as pessoas e ia a orar, e ia a buscar o Senhor, e ia perseverar em oração, e ia buscar o Senhor em oração. Antes de ele escolher os 12, ele passou a madrugada toda no monte fazendo o quê? Orando, buscando ao Senhor, se inclinando para saber qual é a vontade de Deus. Jesus foi o maior modelo de oração. Jesus perseverou em oração. Jesus era o Verbo encarnado, Filho de Deus, o Deus encarnado, e nos deu exemplo, e nos deu o modelo que nós devemos
devemos orar. Jesus precisava de orar? Claro que não, ele sabia de tudo, mas ele nos deu exemplo, ele nos deu modelo. Jesus Cristo orava, meus irmãos. Jesus Cristo buscava o Pai, Jesus Cristo buscava a pessoa de Deus. Jesus, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores homens de oração. Ele era um Deus encarnado e nos deu exemplo para também orarmos. Porque aconteceu os avivamentos no antepassado? Porque eles oravam. Martinho Lutero orava, Jerônimo Savonarola orava, David Brainerd orava, Jonathan Edwards orava. Mas observa, esses homens foram homens pecadores, esses homens foram homens falhos. Jesus não, Jesus foi perfeito. A Bíblia diz que nele não achou-se engano, nem nele achou-se pecado. Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Jesus foi um homem que labutou, que perseverou. Jesus foi um homem que orava. Jesus também, meu irmão, foi um homem cheio do Espírito Santo. Como o avivamento se dá? Por que o avivamento aconteceu no país de Gales? Por que o avivamento aconteceu com Jonathan Edwards, com Spurgeon, com os homens do passado? Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Da mesma forma era Cristo, Jesus, o Filho de Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Observe o que a Bíblia diz: e disse-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Desde o seu nascimento, desde a sua encarnação, desde o dia que ele veio a essa terra, a Bíblia está dizendo aqui, que ele era cheio do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Lucas 2:52 vai dizer: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, e em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus, na sua formação, no seu desenvolvimento carnal, ele também crescia em graça, ele era cheio do Espírito Santo. Jesus ainda em seu desenvolvimento era cheio do Espírito Santo. Isaías 5:61 vai dizer assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, no dia da vingança do Senhor, a consolar todos os tristes. Agora Isaías 61 que diz isso. Agora abre lá em Lucas 4:17, a profecia vai se cumprir. Isaías, ele profetizou, e a profecia ela se cumpre na pessoa de Cristo. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 4:17. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou-se o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados o coração, e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem foi que disse isso? Quem foi que protagonizou essas palavras? O próprio Cristo. Cristo, meu irmão, era um homem cheio do Espírito Santo. Cristo, ele tinha a virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava sobre a pessoa de Cristo. Cristo ele era um homem cheio do Espírito de Deus. A profecia de Isaías, a profecia de diversos profetas antepassados se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. E por conta disso, Jesus Cristo foi um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer também: e percorria Jesus por toda a Galileia, ensinava nas sinagogas e pregoando o evangelho do reino, e curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que
que padeciam acometidos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Jesus expulsava demônio, ele pregava o evangelho na sinagoga, Jesus ensinava o reino de Deus, Jesus Cristo também, ele expulsava as moléstias, ele expulsava as enfermidades. Jesus Cristo fez morto ressuscitar, paralítico andar, cego enxergar, expulsava demônio. Lembra do endemoniado de Gadareno? Quando ele se deparou com Cristo, quem é você, filho de Deus? Veio nos atormentar antes do tempo. Ou seja, era um homem inflamado pelo Espírito Santo, era um homem cheio do Espírito de Deus, era um homem que tinha o Espírito Santo evidentemente em sua vida. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me compraço. A Trindade testificava acerca de Cristo. Deus do alto céu glorificava a Cristo, o Espírito Santo glorificava a Cristo. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando João vai batizar Jesus, João vai falar assim: ó, eu não sou digno de ser que eu te batize. E Cristo vai falar: é necessário que você me batize, para que todas as escrituras, todas as profecias, elas se cumpram. Ou seja, João Batista, ele tinha a convicção, a certeza que Cristo era um homem cheio do Espírito Santo, a ponto de declarar: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Cristo foi um homem cheio do Espírito Santo. Meu irmão, esses homens do passado trouxeram bastante impacto. Esses homens do passado trouxeram grande influência, mas Cristo trouxe mais. Lembra o que Cristo disse para aqueles homens daquela época? Vocês admiram Salomão, vocês admiram Jeremias, vocês admiram João Batista, vocês admiram até mesmo João Batista, vocês admiram Davi, mas eis aqui aquele que é maior do que eles. Jesus Cristo, ele indaga os discípulos. Muitos aí dizem que eu sou Jeremias, eu sou os homens do passado, Moisés, Elias, e para vocês quem eu sou? Logo Pedro, ele toma a voz e diz: você é o Filho de Deus, você é o Cristo que haveria de vir sobre essa terra, padecer, morrer e ressuscitar. E logo Cristo, ele vai falar: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim o Espírito de Deus. Ou seja, Cristo era cheio do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo deserto. Jesus sabe o que aqui? Cheio do Espírito Santo. Meu irmão, muitas das vezes a gente admira Paulo, a gente admira Pedro, até mesmo Estevão por ter sido apedrejado e ali também está cheio do Espírito Santo. Mas Jesus foi maior do que esses homens. Jesus foi maior do que os avivalistas. Jesus foi maior do que qualquer homem que trouxe qualquer influência sobre a face da terra. O diabo quis parar Jesus, os religiosos quis parar Jesus, o mundo quis parar Jesus, mas não conseguiu. Observa que naquela época houve até um concílio, até uma reunião: parem de pregar esse Cristo, para de anunciar essa seita. Jesus está sendo propagado em diversos lugares, mas não conseguiu. Por quê? Porque é o Espírito que direciona a igreja, é o Espírito quem guia a igreja, é o Espírito quem rege a igreja. E Cristo, meu irmão, é o cabeça da igreja. Amém. Então Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. Jesus, ele estava sempre inflamado pela virtude, pela graça, pelo poder do Espírito Santo. Observamos a vida de Cristo. Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte, foi um homem cheio do Espírito Santo. Além de ser cheio do Espírito Santo, Jesus Cristo também, ele amava as almas.
Sabe o que levou George Miller ele fundar diversos orfanatos? O amor pelas almas. Ele amou as almas. Sabe o que levou esses homens do passado pregar a santa verdade? O amor. Eles amavam as almas. E por eles amar as almas, eles pregavam o verdadeiro evangelho. Mas Jesus Cristo foi um homem que amou mais do que todos. Jesus Cristo ele foi culpado de amor excessivo. Jesus Cristo foi um homem que amou profundamente as almas. Jesus Cristo ele veio para sofrer por amor às almas. Meu irmão, Jesus Cristo, eu quero aqui enfatizar, eu quero dar ênfase, e eu quero que você saia daqui com essa certeza, com essa convicção, com isso na sua mente. Jesus foi maior e sempre será maior do que qualquer avivalista. Jesus sempre foi e sempre será maior do que de qualquer homem de Deus que pisar ou até mesmo que surgir nessa face da terra. Jesus Cristo ele amava as almas. A Bíblia diz: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque eles andavam desgarrados, errantes, como ovelha que não tinha pastor. Jesus vem daquela multidão, ele se compadeceu dela, ele amou aquela multidão. A Bíblia vai dizer também que quando ele viu o jovem rico, ele amou o jovem rico, ele amou aquela multidão. Era uma multidão que não tinha pastor, era uma multidão que estava com fome, era uma multidão que não sabia nada acerca de Deus, era uma multidão ignorante, era uma multidão que estava desgarrada, não tinha pastor, não tinha ninguém para conduzi-la. Jesus, vendo a multidão, se encheu de compaixão. Jesus amava as almas. A Bíblia diz em João 10:11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Ou seja, Jesus é o nosso bom pastor. E por que ele é o nosso bom pastor? Porque ele deu a vida por nós, ele se entregou por nós, ele morreu por nós, ele se deu por nós, ele voluntariamente se deu. A profecia de Isaías, no capítulo 53, se cumpre no Getsemane. A Bíblia diz em Isaías 53 que o cordeiro foi levado como ovelha muda ao matadouro e não resolveu falar. Quando foram prender Jesus no Getsemane, veio diversos soldados romanos, juntamente com Judas Iscariotes, e ali procurando Jesus com vara-paus, com espada. Então pergunta: você é o Cristo? E ele fala: quanto tempo eu estive pregando nas sinagogas, quantos milagres, prodígios e maravilhas vocês contemplaram em meu nome, porque vocês vêm com espada e vara-paus. Eu sou o Cristo, deixe eles, eu me entrego. O que ele está mostrando: eu me dou, eu vou morrer por eles, eu vou padecer por eles. Jesus, ele voluntariamente se deu, ele voluntariamente se entregou, ele espontaneamente, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, não foi algo obrigatório, não foi algo obrigatório, foi algo voluntário. Ele se deu voluntariamente, ele se ofereceu por amor a nós. Por isso que João está falando aqui, ó, o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Lembra daquela parábola que Cristo vai falar? Ó, fariseus, vocês estão dizendo aí que tem que guardar o sábado, que não tem que fazer nada no sábado. Me responde uma coisa: se uma ovelha sua cair no buraco no sábado, porventura, você não vai lá resgatar ela, tirar ela do buraco? Sabe o que Cristo está mostrando? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele trabalha no sábado, ele salva no sábado, ele cura no sábado. Ainda que para vocês não tem significância, para mim tem. Eu sou o bom pastor, e eu vou atrás de uma ovelha para salvá-la, para resgatá-la. Jesus, ele nos amou, meu irmão. A Bíblia diz também em 1 João 3:1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Vede quão amor, quão caridade, quanta graça tem nos concedido
Pai, de sermos chamados, de sermos feitos filhos de Deus. Jesus, Ele amou pecadores, Jesus se entregou por pecadores, Jesus se deu por pecadores. Meu irmão, ainda que David Brainerd ele pregou, ainda que Charles Spurgeon pregou, ainda que Jonathan Edwards pregou, eles nunca terão a capacidade de salvar pecadores, de perdoar pecadores, de reconciliar pecadores. Já Cristo ele tem essa capacidade, Cristo ele tem esse poder. Meu irmão, Cristo ele amou as almas, Cristo ele amou as almas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor a nós, se fez pobre. Observa a riqueza dessa palavra. Cristo ele sendo rico. Como assim ele sendo rico? Cristo ele sendo Deus, Cristo ele estando com o Pai, Cristo ele tendo todo o domínio do alto. Ele se fez pobre, ele veio, ele se ofereceu. A Bíblia diz em Filipenses que ele se humilhou, ele se rebaixou. Cristo sendo Deus, não se usurpou ser como Deus, antes a si mesmo se aniquilou, se rebaixou em forma de homem. Meu irmão, Cristo ele amou as almas, ele sendo rico por amor de nós, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Pela pobreza de Cristo, pela obra de Cristo, pela graça de Cristo, ele tem enriquecido a muitos. A Bíblia diz também, nós só amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos a Cristo, nós só buscamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Em nós não tínhamos obra. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus estão. A Bíblia diz em Salmos 14 que Deus, Ele olha do alto dos céus para a terra e não vê nenhum justo sequer, não vê ninguém que entenda, não vê ninguém que busque a Deus, antes vê todos acometidos, armados, amantes do seu próprio pecado. Então nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você tem noção disso, meu irmão? Cristo ele ama os pecadores, Cristo ele se deu pelos pecadores, Cristo se ofereceu pelos pecadores, Cristo se deu pelos pecadores. A Bíblia vai dizer em João, ninguém tem maior amor do que este. Qual amor é este? De dar vida pelos seus próprios amigos. Cristo está falando aqui, eu amo vocês de uma maneira incondicional, eu amo vocês de uma maneira profunda. Por quê? Porque ninguém tem amor como este, de dar vida pelos pecadores. Provavelmente você não morreria por mim, e nem eu por você, mas Cristo ele morreu, Cristo ele se deu, Cristo se ofereceu, Cristo nessa terra sofreu, viveu em carne, padeceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, evidenciando que a sua obra foi uma obra perfeita. Meu irmão, será que isso não abre a nossa mente? Será que isso não abre o nosso intelecto? Será que isso não abre os nossos olhos para ver, para observar e para ter a certeza que Cristo foi o maior avivalista que pisou sobre a face da terra? Muitas das vezes a gente fica impactado, fica feliz. Nossa, que glorioso que aconteceu no passado. Eu também quero experimentar isso. Eu também quero viver isso. Mas muitas das vezes a gente acaba esquecendo da obra de Cristo. Meu irmão, a obra de Cristo, Cristo é que tem que estar em evidência em nossas vidas. É o que tem que impactar as nossas vidas. É a obra de Cristo que tem que nos motivar a amar, que tem que nos motivar a perdoar, que tem que nos motivar a pregar, que tem que nos motivar a orar, a buscar o Senhor. É a obra de Cristo. Sem Cristo nós nada podemos, sem Cristo nós nada somos, sem Cristo nós nada iremos fazer. Ele mesmo afirma, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos nada.
Sem Cristo nós não podemos nada. Então Cristo, meu irmão, foi o maior avivalista que pisou sobre essa terra. Cristo foi o maior homem de Deus que pisou nessa terra. A fome de Cristo, o desejo de Cristo, a necessidade de Cristo era fazer a vontade do Pai. Chegou as pessoas e falou: Cristo, olha lá seus irmãos, suas irmãs, sua mãe, seu pai. Não, meus irmãos, minha mãe, meus irmãos são aquele que faz a vontade do meu Pai. É aqueles que amam a Deus, é aqueles que querem a Deus. Esses são meus irmãos, essa é a minha mãe, essa é a minha família. Meu irmão, Jesus ele veio para destruir, para acabar com a religiosidade. Cristo ele veio para acabar com isso. Ele veio para nos mostrar que Ele é o vivo caminho diante de Deus. Ele veio para nos mostrar que sem Ele nada podemos, que sem Ele nada somos, que nós precisamos dEle, que nós necessitamos dEle, que nós devemos pegar Ele. Não o apóstolo Paulo, não o apóstolo Pedro, não os apóstolos como modelo, mas Ele, Cristo é o maior modelo, Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo, meu irmão, a pessoa bendita de Jesus Cristo, é a pessoa de Cristo. O Evangelho centraliza em Cristo. Os apóstolos pregaram acerca de Cristo. João na ilha de Patmos teve visão de Cristo. O apóstolo Paulo no caminho de Damasco teve visão de Cristo. E nós precisamos disso. Quando o cristão ele tem uma visão gloriosa de Cristo, a vida dele nunca mais será a mesma. Quando o cristão ele contempla Cristo, ele olha para a pessoa de Cristo, a vida dele é transformada, ele é liberto, ele é curado, ele é sarado, ele é renovado. Precisamos, meus irmãos, olhar para a pessoa bendita de Cristo. O apóstolo Paulo pecou, o apóstolo João pecou, o apóstolo Pedro pecou. Eles afirmam na Bíblia que pecaram, mas Cristo não. Cristo foi perfeito. Cristo foi o maior vivalista que pisou na face da terra. Cristo foi o glorioso. Fizeram um comentário da pessoa de Jesus. Nunca nenhum homem falou como esse homem. E os fariseus, os judeus, cheios de inveja, diziam: como ele diz conhecer Moisés, Abraão, sendo que ele não tem nem 50 anos? Então ele ergue a voz e diz: antes de Abraão, antes de Moisés, eu sou. Que glorioso isso, meu irmão. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o governador do universo. Cristo tem todo o domínio, todo o poder, toda a plenitude em suas mãos. Cristo Jesus. E o mesmo Cristo, Ele nos ensina e nos motiva a buscar um avivamento. Abra sua Bíblia em Atos 1:8. Atos 1:8. O mesmo Jesus, meu irmão, Ele nos motiva, nos ensina a buscar um avivamento. Olha o que a Bíblia diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e todos os confins da terra. Logo Cristo ter ressuscitado, logo Cristo ter se manifestado aos discípulos, Ele dá uma ordenança a eles: ficam em Jerusalém, perseveram em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. E a Bíblia vai dizer assim também, e adorando eles, tornaram-se com grande júbilo para Jerusalém, e estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então os discípulos acataram a ordenança de Cristo, e ali perseveravam, e ali buscavam, até que veio o dia de Pentecoste, e o Espírito Santo encheu aquela casa que eles estavam reunidos, e ali a Bíblia vai dizer que todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo.
mas eles acataram a palavra de Cristo, eles obedeceram o mandamento de Cristo, meu irmão. É disso que nós estamos precisando, ser cheio do Espírito Santo, é disso que estamos precisando, sofrer impacto de um avivamento bíblico, meu irmão. Depois que o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, a vida deles não foram mais a mesma, a vida deles não foram mais a mesma, eles não pregaram mais da mesma forma, havia poder, havia unção, eles não temiam o corpo, eles não temiam a morte, eles não se apegavam a bens materiais, eles não tinham por preciosa sua vida. Antes eles queriam Cristo, antes eles queriam o Evangelho, antes eles queriam a pessoa de Deus. Por quê? Porque eles estavam reunidos, buscando, clamando, buscando ao Senhor, até que vem o Espírito Santo e enche aquela casa e traz o impacto a todas aquelas pessoas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. Nós precisamos disso, meu irmão. Os avivalistas do passado foram impactados com esse poder. Os grandes homens do passado foram impactados com esse poder. E nós precisamos dele. Cristo, somente Cristo, é que deu origem a todos os avivamentos. Porque ele mesmo disse: se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. E quando ele sobe, ascensão aos céus, os discípulos clamam, os discípulos buscam, o Espírito Santo vem e traz um impacto naquele mundo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. A vida daqueles homens nunca mais foram a mesma depois que o Espírito Santo desceu. Se nós observarmos, eles tinham um desejo profundo de ser parecido com Cristo, de perdoar como Cristo perdoou, de ser misericordioso como Cristo foi, de libertar os pecadores como Cristo fez, de curar, de ressuscitar, de amar como Cristo fez. Nós precisamos disso. Nós estamos necessitando disso, meus irmãos. Precisamos de um avivamento que vai glorificar a Cristo, um avivamento que vai bendizer a pessoa de Cristo, um avivamento que vai fazer que a gente desapareça e que Ele cresça. Encurva a sua cabeça nesse momento. Vamos orar a Deus. Ora a Deus nesse momento, meu irmão. Pede para Ele te encher dessa graça que havia nos avivalistas, desse poder que havia em Cristo. Sabe o que Cristo ele falou? Se vocês crerem em mim, se vocês crerem no Evangelho, vocês farão obras como essa e até mesmo maiores. Vamos orar a Deus nesse momento. Grandioso, Altíssimo.